Uma empresa muito conhecida, mas que nos últimos tempos vem sofrendo ou de estagnação ou realmente de quedas bem acentuadas, inclusive desse último resultado revelado, a Qualicorp chegou a cair mais de 15% em um único dia. Então é sobre essa empresa que nós vamos falar nesse vídeo de hoje para entender o cenário e o que pode se desenhar para o futuro dessa empresa. Te convido a assistir esse vídeo até o final para você entender então toda a perspectiva. Fala aí, investidor e investidora, tudo bem com você? Aquele velho e clássico acordo de sempre. Se eu agregar conhecimento e conteúdo para você, você me retribui aqui com um like e uma inscrição nesse vídeo, porque é assim que você ajuda o meu conteúdo a ganhar cada vez mais notoriedade aqui no YouTube. Então, eu já espero que essa ação você possa fazer até o final do vídeo, pode ser? A Qualicorp foi fundada em 1997. Durante a sua história, foi comum a gente ver mudanças na sua estrutura acionária, sempre mudando ali a característica de quem era o acionista principal, o acionista controlador. Hoje, o maior acionista da empresa é justamente a Redditor, que é uma rede também muito conhecida aqui no Brasil, que faz a gestão de inúmeros hospitais espalhados por todo o território. A companhia, mesmo tendo mudado muitas vezes de estrutura, acaba que sempre preservou muito forte sua característica principal, que é crescer via aquisições. Hoje a empresa é uma das principais do Brasil que faz a gestão, a administração e vendas de apólices de seguros, tanto para empresas, que seria a parte corporativa, como também aqueles segmentos de adesão que trabalham diretamente com as entidades de classe, aqueles sindicatos, tudo que possa representar alguma classe de trabalhador especificamente. A companhia hoje tem uma carteira em que abrange mais de 2,6 milhões de vidas, realmente uma carteira bem grande relacionado às demais concorrentes, e ainda assim tem atuação no território nacional, embora hoje o grande foco da companhia seja principalmente aqui a região de São Paulo e Rio de Janeiro. Lembrando que por a empresa atuar diretamente com o setor corporativo, acaba que a empresa vai ter mais foco justamente onde existe maior nível de atividade econômica, onde as pessoas estão mais propensas a fazer esse tipo de aquisição de serviço. Mas ainda assim, existem entidades de classe no Brasil inteiro, a companhia também tem foco, também pode fazer sua atuação. Como já foi dito, a empresa hoje trabalha principalmente em duas vertentes de trabalho. A primeira delas seria a parte de segmento de adesão às entidades de classe, aos sindicatos, e que durante muito tempo a gente viu que a companhia, na verdade, ela tinha uma característica muito mais voltada à parte de corretora de planos de saúde, simplesmente comercializando, gerindo e também administrando todos esses planos vendidos. Só que depois de algum tempo, a companhia também começou a atuar na parte de precificação desses contratos diretamente com as operadoras, que são as empresas que de fato fazem aqueles serviços de seguros. O que na verdade melhorou para a companhia, que a partir de então a Qualicorp conseguiu fazer contratos e parcerias com várias operadoras em todo o alcance nacional, e isso permitiu um poder de escala muito interessante. Então hoje nós vemos que esses contratos que a companhia vende conseguem chegar a um preço 50% menor do que essa pessoa, esse trabalhador, conseguiria comprar esse seguro, esse mesmo seguro, sem ser na sua entidade de classe. Então, justamente pelo poder de escala que a companhia tem, ela tem essa vantagem em relação aos demais concorrentes, já que ela consegue vender aquele mesmo plano, aquele mesmo seguro, agora a um preço muito mais barato. Já a segunda unidade operacional da companhia se refere à parte de segmento corporativo, porque agora a empresa não mais atua diretamente com as classes, com as entidades profissionais, mas diretamente com as empresas, seja de pequeno, médio ou grande porte. Mas por si só a gente consegue imaginar que essa unidade em si tem uma característica bem limitante de crescimento, porque as empresas têm um tamanho limitado, enquanto que as entidades de classe têm um público-alvo muito maior. Então, por si só por essa afirmação, a gente consegue perceber que a parte de segmento por adesão, na verdade, consegue produzir resultados melhores para a companhia e ainda assim melhores perspectivas de crescimento. Agora, perceba também que em todo esse momento a gente falou que a companhia é apenas corretora de serviços. E isso também faz muita diferença na hora que a gente vai analisar os múltiplos e os indicadores da empresa. Por quê? Aqui todos os riscos de atuação, o risco operacional em si, de você estar na frente dos seguros, conversando com os hospitais, conversando com médicos, clientes, enfermeiros, toda essa parte, na verdade, é da operadora. A corretora, ela simplesmente vai comercializar, vai administrar e vai gerir. A empresa, então, não corre de riscos atuariais. O que significa? Que a empresa agora consegue ganhar dinheiro sem necessariamente ter grandes riscos. Quando isso acontece, nós vemos que a empresa hoje é altamente rentável e altamente lucrativa. Então, quando a gente olha para o ROI da empresa, que está hoje em 23%, e para a margem líquida da companhia, que está em 19%, a gente vê que essa sim é uma empresa que, por si só,
tem vantagens competitivas muito interessantes. Até porque essa é uma empresa que não precisa necessariamente estar com vários escritórios, vários prédios, hospitais ao redor do Brasil inteiro, porque ela simplesmente faz a parte de comercialização. Então ela não precisa gastar tanto dinheiro para fazer que a sua escala cada vez ganhe mais tração, cada vez ganhe mais notoriedade. Então também por causa disso a gente percebe aqui alguns outros pontos. Já que a empresa agora não tem tantos riscos, só pega realmente a parte boa desses contratos, que seria a parte de comercialização, a companhia tem o potencial de gerar muito caixa. Ou seja, todo o caixa que a empresa gera, ela pode dedicar isso a duas principais fontes. Seja para fazer aquisições, que na verdade a companhia faz com maestria. Todo ano a gente vê a empresa realmente crescendo, adquirindo novas companhias. Além disso tudo, caso ainda sobre dinheiro das suas aquisições, isso também pode significar um potencial gigantesco em você pagar dividendos. Então a empresa também tem potencial muito bom de ser uma boa distribuidora de proventos aos acionistas. Então nesse momento a gente vê que o dividend yield da Qualicorp está hoje em mais de 12%. Que é bem atrativo para o seu setor de atuação. Já entre a perspectiva de crescimento futuro para a Qualicorp, aqui a gente pode ter algumas notícias boas que servem realmente de alento para essa companhia no futuro. Principalmente porque durante toda a pandemia soltaram inúmeras pesquisas que mostrou que o principal item de desejo da população brasileira se refere a um padrão de qualidade de saúde superior. As pessoas precisam e querem um serviço de qualidade em saúde. Ou seja, existe aqui principalmente o fator da demanda reprimida. Já que a população quer, é o principal item que a população quer, a gente vê que a companhia está realmente bem posicionada para conseguir capturar todo esse aumento de demanda que possa vir no futuro. Só que esse aumento de demanda, ele vai vir precedido de alguns outros fatores econômicos. Então a gente vê que hoje o Brasil, na verdade, ele é um país que consome pouco em saúde, em comparação principalmente a que os países desenvolvidos. Então o que a gente pode imaginar? Que à medida que a economia volte como um todo, que as empresas voltem a contratar, que existem mais profissionais sendo formados, tanto beneficiando o segmento corporativo, mas também beneficiando as entidades de classe, essa sim é uma perspectiva de crescimento, porque à medida que a população voltar a ter dinheiro, elas vão voltar a comprar serviços de saúde. Inclusive durante a pandemia, a gente viu que mesmo a renda de várias dezenas e milhares de famílias terem reduzido, ainda assim as famílias faziam um esforço muito grande para manter o seu plano de saúde, principalmente por ter agora um problema crônico de saúde, ter um problema que faltou unidade de atendimento, faltou espaço para grandes hospitais públicos. Então agora a população se vê necessidade de possuir um plano de saúde realmente de qualidade, e aí que a Qualicorp está posicionada. Além do mais, a gente vê que a classe média também representa um fator primordial para o crescimento da companhia, principalmente na parte de entidade de classe. Como a gente já falou, essa unidade é a principal perspectiva de crescimento da empresa, enquanto que a parte de segmento corporativo das empresas diretamente já tem um poder de escala um pouco mais limitado. Só que a classe média formando os filhos que vão vir nas próximas gerações, isso vai colocar cada vez mais pessoas nesse mercado, cada vez mais pessoas vão participar de sindicato e assim a companhia tende a crescer mais. Só que também tem que tomar um cuidado, porque ao longo desses últimos anos, desde 2017 até o presente momento, a companhia, mesmo que tenha uma perspectiva de crescimento favorável, ainda assim passou por algumas dificuldades. Então a empresa, embora tenha, olhando no longuíssimo prazo anterior, ela realmente teve um resultado muito bom desde o princípio da década passada, mas ainda assim, de 2017 para frente, a empresa começou a ficar estagnada. Então mesmo que ela tenha agora uma perspectiva de crescimento bom, que o setor de saúde vai crescer, ainda assim a empresa não conseguiu capturar e reter principalmente tantos clientes. Então hoje a gente vê que um dos principais problemas da empresa se deve justamente à parte do churn. Então o que seria o churn? Seria nada mais do que a evasão de clientes, de vidas que a empresa tem, perdendo para as outras concorrentes ou então perdendo para o mercado como um todo. Então quando o churn está muito elevado, o que acontece? A empresa até consegue pegar novas vidas, né, através de aquisições de novas empresas, então sempre consegue atrair novos beneficiários, mas ao mesmo tempo que entra muitas pessoas, começa a sair também muitas pessoas. A gente vê que esse, na verdade, é um problema sendo crônico. Então, por isso, esse é um dos grandes motivos pelo qual as ações da empresa chegaram a cair em um único dia 15%. Mas a empresa, na verdade, vem caindo já tem algum tempo, muito mais do que isso. Então, isso se deve principalmente ao churn elevado, porque a companhia não consegue reter muito bem todos os seus beneficiados. É verdade que existem alguns motivos que podem explicar esse fato, principalmente porque a companhia fez um reajuste de preço de uma vez só. O que aconteceu? Durante a pandemia, a companhia teve que congelar o reajuste dos seus preços para evitar que os clientes, no auge da pandemia, sem dinheiro nenhum, trancados dentro de casa,
Se fizesse o reajuste, as pessoas tenderiam a sair. Então a empresa decidiu congelar um pouco mais o preço durante algum tempo e quando for fazer o reajuste, fez de uma vez só. Então fez realmente um ajuste muito elevado, as pessoas assustaram e isso também saiu. Além disso, outros fatores também acabam impactando. Por quê? A inflação dos equipamentos de saúde também vem sendo muito grande. Foi inclusive maior do que a própria inflação do Brasil, a inflação medida pelo IPCA. Quando isso acontece, as operadoras de serviço também são obrigadas a reajustar seus contratos de acordo com a inflação da área de saúde. Então, se as operadoras em si, a Notre Dame, a Hapvida, o Odontoprev, se essas empresas agora têm um reajuste maior nos seus produtos, nos seus planos de saúde, a Qualicorp, que revende esses planos, também é obrigada a fazer um aumento. Então isso foi atrapalhando o resultado da companhia, que teve esse churn muito elevado de uma vez só. Agora, analisando principalmente aqui a companhia em relação aos seus múltiplos de preço, a gente vê que hoje o preço sobre lucro, o múltiplo PL, está ao redor ali de 13 vezes, enquanto o EV sobre EBITDA está ao redor de 6,5 vezes. Se a gente analisar o passado da empresa, a gente vê que esse é um dos menores múltiplos nos últimos anos. Então isso acaba suscitando algumas curiosidades. Por quê? A empresa, na verdade, vinha estando estagnada nesses últimos anos. A empresa não conseguia ter um acréscimo de lucro líquido de EBITDA nesses últimos tempos. Mas ainda assim, os múltiplos da empresa estavam muito mais esticados. Agora a gente vê que os múltiplos caíram, embora os resultados continuem bem parecidos. É verdade que essa parte do churn foi muito alto, foi realmente muito ruim o estado da empresa nesse ponto, mas ainda assim, nos outros quesitos, a companhia continua fazendo aquisições, a empresa continua acrescentando o número de vidas, embora tenha agora esse problema bem pontual. Então essa agora é a perspectiva futura. Então o que nós temos que fazer agora, daqui para frente, é acompanhar se essa empresa vai ter algum plano de ação para reter essa evasão dos seus beneficiários, das pessoas em que ela cuida, e se ainda assim ela vai conseguir aproveitar essa demanda reprimida para aumentar a quantidade de planos vendidos. Então a gente vê que a empresa tem um problema muito claro hoje de controlar, embora por um lado também saiba o que deve fazer e também tenha perspectiva de crescimento. Então agora para os próximos meses, trimestres que a empresa for lançar, a gente tem que acompanhar esse resultado, porque realmente a gente sabe que é uma empresa que tem alto potencial de dividendos, alto potencial de gerar caixa, ainda assim é uma companhia que realmente já sabe o que tem que fazer, principalmente aqui na parte de aquisições. Ou seja, é uma empresa boa, uma empresa que tem uma boa perspectiva, embora tenha esse problema à vista e que o mercado vem impactando e vem jogando as ações bem para baixo. Então agora eu queria saber de você, o que você acha dessa empresa? Qual a perspectiva que você acredita que essa empresa possa fazer? Será que ela realmente vai conseguir capturar essa demanda reprimida ou será que ela vai continuar perdendo muitos clientes devido à alta dos preços? Queria saber aqui de você, deixa aqui nos comentários, eu espero você lá no próximo vídeo. Valeu!